O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele era filho do rei Davi e Batseba. Ele governou Israel por 40 anos, inaugurando uma era de paz e prosperidade para seu povo. Ele é famoso por construir o primeiro templo sagrado em Jerusalém. Sabemos que existem várias histórias sobre o rei Salomão, mas nesse vídeo vamos focar na história de Salomão perante o que está registrado na Bíblia. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a verdadeira história do rei Salomão. Meu nome é, e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo, onde aumentou o pecado, transbordou a música, aplausos. Graça e paz, amados. Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Infância de Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém. Ele foi o segundo filho de Davi e Batseba. Depois que seu primeiro filho morreu ainda bebê, ele foi chamado de Salomão por sua mãe, que significa paz, já que a paz reinaria em seus dias, mas o profeta Natan nomeou de Dias por ordem de Deus, que significa amado de Deus. A rebelião de Adônias, a batalha de Salomão pela coroa, começou antes mesmo da morte de seu pai Davi. Davi havia prometido à mãe de Salomão, Batiba, que Salomão seria o herdeiro real após sua morte. No entanto, quando Davi ficou velho e frágil, outro filho, Adonias, conspirou para reivindicar o trono. Ele reuniu Joabe e Abiatar, duas figuras importantes da cena política, e anunciou que seria o rei após a morte de seu pai. Ele convidou a muitos e deu um banquete para comemorar, certo de que Davi não o repreenderia. O profeta Natan ouviu que Adonias estava tentando. Conquistou o trono, ele transmitiu a notícia a Bateba e falou para ela interceder junto ao rei Davi. Batiba foi direto ao rei Davi, determinada a ter seu filho Salomão nomeado como o próximo rei. Junto com o profeta, ela o lembrou de sua promessa de que seu filho Salomão seria rei Davi. Foi fiel à sua palavra. Ele instruiu o profeta Natan, junto com o sacerdote Zadok, a ungir formalmente Salomão. Como o rei Salomão cavalgou na mula de seu pai até Gueion lá, Natan ungiu Salomão com um óleo especial que Moisés havia feito no deserto depois do Êxodo. Que era tradicionalmente usado para ungir reis, trombetas foram tocadas e todos os reinos ali proclamaram viva ao rei Salomão. A unção formal e o apoio público vocal anularam as esperanças e apoio de Adonias. Embora Adonias estivesse se rebelando abertamente contra ele, Salomão o perdoou por isso. A paz familiar foi restaurada, até que Adonias novamente tentou fazer uma conspiração para a coroa ao tentar se casar com a viúva de Davi, Abissag. Por isso, o recém-coro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundar uma dinastia para mim que hoje mesmo Adonias será morto, e assim o fez o pacto de Salomão com Deus. Como ele tinha apenas 12 anos quando subiu ao trono, Salomão estava compreensivelmente preocupado com sua capacidade de governar com eficácia. Ele decidiu pedir ajuda a Deus. Ele foi para Gibeão e ofereceu sacrifícios. Deus apareceu a ele e perguntou o que ele queria. Sim, Deus apareceu para ele. O rei Salomão pediu que lhe fosse concedida sabedoria para governar com eficácia. Deus ficou muito satisfeito por Salomão ter pedido sabedoria em vez de riqueza ou algo semelhante. Deus concedeu seu pedido. Ele se tornou famoso por sua sabedoria e conhecimento. Existem muitas histórias a respeito do quão ele ficou sábio. Alguns dizem que, em sua lendária sabedoria, Salomão tinha controle sobre os demônios e podia falar a linguagem dos animais. Mas isso já está fora da Bíblia, que não é o foco desse vídeo. O que podemos afirmar é que ele, além de ter um conhecimento sobrenatural, foi também um compositor magistral de parábolas e provérbios. Ele também era um especialista em botânica e zoologia. A fama se espalhou pelo mundo todo.
E por ele ter pedido sabedoria a Deus, Deus o abençoou com mais. O abençoou com riqueza que ele não havia solicitado, junto com uma vida longa. A sabedoria de Salomão era conhecido como um governante justo e sábio. A história mais famosa que ilustra isso é a história das duas mães, que é a seguinte. Duas mulheres foram a Salomão para julgamento. Elas explicaram que cada uma havia dado à luz a um filho na mesma época. Uma noite, uma das crianças morreu durante o sono. Cada mãe afirmou que a criança, o que morreu, pertencia a outra mãe. Era difícil dizer qual criança pertencia a qual mãe. Ao ouvir a história, Salomão determinou que a criança que ainda estivesse viva fosse cortada ao meio e cada mãe receberia um pedaço. Ao ouvir essa decisão, uma das mães, desesperada e triste, implorou que a criança fosse dada a outra mulher. Em vez de ser cortada ao meio, Salomão imediatamente deu a criança para aquela mulher. Ele sabia que apenas a verdadeira mãe teria reagido de forma altruísta, disposta a desistir de seu filho ao invés de vê-lo morto. Reinado de Salomão. Salomão foi uma época de ouro para a nação de Israel. Eles eram respeitados por seus vizinhos, residindo em paz durante todo o reinado de Salomão. Foi também um bom momento economicamente, com muitas nações trazendo tributo e comércio a Salomão. Salomão se casou com a filha do faraó no Egito para consolidar seu governo. Ele continuou fazendo tratados com todos os países ao seu redor, garantindo que o governo seria marcado pela paz, não pela guerra. A construção do templo, assim que Salomão sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, ele decidiu concluir o projeto que seu pai Davi havia começado, a construção do templo sagrado, um lar para adorar a Deus. O primeiro passo que deu foi alistar Hirã, o rei de Tiro que havia sido amigo do rei Davi. Hirã teve acesso aos cedros de que Salomão precisava. Salomão o contratou para cortar os cedros e enviá-los a ele para que Salomão pudesse usá-los na construção do templo. Hirã ficou muito satisfeito com a oferta e concordou depois de cuidar do cedro. A pedra precisava ser extraída. Para isso, Salomão recrutou homens de sua própria nação. Ele enviou milhares de homens para as pedreiras no norte de Israel, junto com outros milhares de carregadores, para transportar as pedras de volta a Jerusalém. No 4º ano do reinado de Salomão, a construção do templo realmente começou. Pedras acabadas e vigas foram importadas, de modo que nenhum machado ou outro instrumento de metal foi empunhado no monte do templo. Aqui algo muito interessante a se notar. O templo, que era um edifício de paz, não poderia ter instrumentos de guerra usados no local para construí-lo. Salomão construiu o templo de pedra com painéis de madeira de cedro e coberto de ouro. A construção do templo levou 7 anos depois de concluída. Era uma estrutura magnífica reconhecida mundialmente. O problema é que essa estrutura chamava a atenção de muitos inimigos, certamente com uma porção de curiosidade e inveja sendo criadas dentro deles. A dedicação do templo. O rei Salomão se preparou para a cerimônia de dedicação por 11 meses inteiros. Todo o povo judeu veio a Jerusalém para ver e comemorar. O primeiro passo foi trazer a arca de onde estava parada na cidade de Davi para o templo. Os sacerdotes carregavam a arca nos ombros enquanto Salomão e os anciãos ofereciam bois e ovelhas em sacrifício a Deus. A cada poucos passos do caminho, já havia um estudo falando que o tempo desses sacrifícios durou cerca de 6 meses. Mas quero deixar claro que isso não está registrado na Bíblia. É apenas um estudo teológico que eu vi há tempos atrás que não lembro mais a fonte. Enfim, eles trouxeram a arca para os santos dos santos e colocaram-na sobre as asas dos querubins. Os postes da arca pressionaram contra a cortina dos santos, criando protuberâncias que podiam ser vistas do outro lado. Depois de fazer isso, a sala se encheu de uma nuvem. O Espírito de Deus havia pousado ali. O rei Salomão se levantou e orou a Deus. Ele orou para que o templo que havia construído fosse um lugar onde as orações fossem ouvidas.
Ele orou também para que fosse um lugar onde a glória de Deus fosse revelada a todo mundo e também para que Deus perdoasse seu povo. Quando Salomão terminou de orar a Deus, ele abençoou a nação judaica para que Deus lhes concedesse os meios para seguir seus mandamentos e se conectar a ele todos os seus dias. Depois disso, ele abateu muitas ovelhas e bois, cerca de 21.000. Bois e 120.000 ovelhas, todos comeram muito bem naquela noite. Havia tantos animais que precisavam ser abatidos que Salomão realmente santificou o chão do pátio do templo. Para que houvesse mais espaço para oferecer os animais e acomodar o grande volume de sacrifícios, os judeus em toda a terra de Israel celebraram e festejaram por 14 dias consecutivos. Lembrando que os primeiros 7 dias foram totalmente dedicados à celebração e inauguração do templo. Deus então apareceu a Salomão e fez um pacto. Se Salomão seguisse o caminho de Deus, então o reino de Salomão duraria para sempre com um dos descendentes de Salomão constantemente no trono. Mas se ele se desviasse do caminho de Deus, o templo seria destruído. Palácio de Salomão. O rei Salomão construiu um templo magnífico para si mesmo que hospedou em seu palácio da floresta no Líbano. Tinha 6 degraus cada um, com uma estrutura de 2 animais diferentes, um de cada lado. Foi confeccionado em marfim e revestido de ouro. Salomão passou 13 anos construindo seu próprio palácio. Ele começou e projetou depois de terminar. O templo era chamado de Palácio da Floresta do Líbano e foi construído nos arredores de Jerusalém. Salomão trouxe o latoeiro Hiram. Para trabalhar nisso também era um grande edifício feito de pedras suavemente talhadas, grandes painéis de cedro e intrincadas incrustações de cobre. Continha uma sala do trono da qual Salomão presidira a corte, um palácio para a filha do faraó, uma área para Salomão morar, uma enorme piscina feita de bronze que repousava em cima de 12 bois de bronze esculpidos e várias decorações elaboradas de embarcações em tudo o que ele fazia. O estilo de Salomão era amplo e grandioso. Política internacional. Após a construção do templo, o faraó do Egito conquistou a cidade de Geri, queimou até o chão e a deu de presente para sua filha, a esposa do rei Salomão. Salomão construiu a cidade e a estabeleceu. Ele também construiu as cidades de Tadmor, uma cidade ao norte de Damasco, Balat e Betorom. As nações ao redor da terra de Israel eram subservientes ao rei Salomão. Eles enviariam taxas de trabalho forçado para ajudar nos projetos de construção de Salomão. Além de impostos, havia taxas suficientes para que nenhum judeu precisasse ser recrutado. Aqui tem algo muito interessante também. Salomão coletava 686 talentos de ouro por ano em tributos e lucros. Aí você se pergunta, Salomão coletava logo 666, logo o número da besta descrito por João em Apocalipse capítulo 13, verso 17 e 18. Isso com certeza é assunto para outro vídeo.